Ok, gente. Então, boa tarde. Nós vamos agora iniciar a parte de análise combinatória. Como eu já mencionei para vocês, é um conteúdo específico do segundo ano, mas a ideia é nesse terceiro ano, em preparação para o Enem, a gente trabalhar, a gente rever isso aí, certo? Eu vou ser bem breve nessa questão de exemplos, né, de definição. Como eu falei para vocês, é extenso, né, mas eu fiz tipo um resumo, né, em relação à fórmula, né, tudo que você vai precisar utilizar, né. Lembrando, nem sempre você deve se apegar a fórmulas, né, as questões do Enem, algumas questões são bem simples, não há necessidade de utilizar fórmula, mas é importante vocês relembrarem, tá certo? Então, nós temos, dentro da análise combinatória, essas situações, né? Nós temos a permutação, o arranjo e a combinação, certo? Então, quando eu tenho permutação, a gente vai utilizar todos os elementos de um determinado conjunto, né? Aqui estou fazendo um resumo bem breve, né? O arranjo, né? O arranjo ele vai importar a ordem dos elementos, né? A ordem dos elementos, a alteração da ordem dos elementos vai importar aqui. E a combinação, né, que é o outro tipo aqui, a ordem dos elementos não vai levar em consideração. Então, lembrando que na permutação eu vou utilizar todos os elementos de um determinado conjunto, e no arranjo e combinação não é necessário utilizar, né, não vai utilizar todos os elementos. As fórmulas básicas aqui, eu vou colocar para a gente resumir. A permutação, e aí vocês vão lembrar aqui, a permutação de n elementos, isso é igual a n fatorial. Então, lembrando, isso aqui vocês viram no segundo ano, no fatorial. Então, como você vai decompor um número, né? Ou seja, você tem um número, por exemplo, 5 fatorial, você vai pegar a multiplicação em ordem decrescente, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? Utilizando aqui um resumo, isso é permutação. Eu tenho arranjo, vocês devem aí lembrar aí do arranjo. Então, ANP, isso aqui é um arranjo de N elementos tomados de P a P, é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Isso aqui é um tipo de arranjo, né? E temos aí, gente, a combinação. Então, dentro da análise combinatória, a gente trabalha essas três formas aqui: permutação, arranjo e combinação, né? Então, a combinação de N elementos tomados de P a P igual a N fatorial sobre N fatorial vezes N menos P fatorial. E aí eu digo assim a vocês, não precisa se assustar, né? Vocês se acalmem, a gente vai trabalhar cada um, certo? Eu vou tirar dúvida com vocês. Aqui eu estou colocando como resumo, né, a fórmula. Não necessariamente você precisa utilizar a fórmula, né? É bom você aprender, né? Aprender, saber ter o conhecimento da fórmula, mas não necessariamente em algumas questões não é necessário você utilizar, né? Só ver aqui os comentários aqui. Pronto, isso foi no segundo ano, Tainá. No segundo ano vocês viram isso aí, eu me lembro. Alguns alunos me procuraram para tirar dúvida, né, sobre essa questão de fatorial, né? Agora eu pergunto, a princípio aí, vocês estão entendendo, estão lembrando aí dessas fórmulas, vocês viram em algum momento aí, ouviram falar nesse nome, permutação, arranjo, combinação, mas vocês já ouviram falar nesses termos, né? Porque, a princípio, eu quero que vocês me digam se vocês lembram, né? Vocês já ouviram isso, ouviram falar, ou vocês estudando aí para o Enem, com certeza vocês já viram isso, né? Aí a gente vai ver a questão da utilização disso. Lembrando, né, gente, que o arranjo e a combinação, a principal dificuldade de alguns alunos quando é que um grupo ali de elementos, quando é que eu vou usar arranjo ou combinação? E a gente vai ver direitinho isso aí, tá certo?
Mas vamos lá, gente, vamos lá, ó. Então é o seguinte, ó. Eu vou mostrar a vocês a definição, né? Assim, a princípio, né, o que a gente tem que entender na análise combinatória é o chamado PFC, né? O que é isso? Ó, princípio fundamental da contagem. Então, tudo parte desse princípio, né? Técnicas de contagem, né? Então, quando eu tenho poucos números, né, uma operação com poucos números, é fácil, né, você resolver. Então, uma simples multiplicação com três números é fácil, né? Agora, se eu tenho uma multiplicação com 20 números, 50 números, né, já é mais complicado, né? Então, nesse caso, eu utilizo algumas técnicas, né, abordando aí o princípio fundamental da contagem. Mas eu começo numa situação bem simples. Ó, vamos ver essa situação. Ó. Pronto, um rapaz dispõe de 4 camisas, 3 calças e 2 pares de sapatos. A pergunta é, de quantos modos diferentes ele pode se vestir? E aí, o que, é que a gente pode imaginar aqui? Sem pensar em fórmula, né? Sem pensar naquelas fórmulas. Né? A gente pode até ver aqui, ó, ele tem 4 tipos de camisa, né? Ele tem 3 tipos de calças, 2 pares de sapato. Ele pode combinar aqui, ó, pegar aqui uma camisa, uma dessas aqui, ó, então vamos dizer que seja uma camisa cores, né? Uma camisa preta, né? Tem uma calça, três calças, aí pode pegar uma calça aqui bege, né? Aí tem 2 pares de sapato, pode ter um sapato preto, um marrom, então ele vai fazer combinações aqui, né? Vai ver as formas que ele pode se vestir, né? Você vai multiplicar. Vamos pensar o seguinte, vamos colocar esses 3 tracinhos aqui, ó, para a gente pensar, ó, camisa, calça e sapato. Veja que é bem simples, gente. Aqui ele vai se tratar de uma multiplicação. Então, vamos ver, em relação a camisas, quantas formas, ele dispõe de quantas camisas aqui, ó. Primeiro, ó, ele dispõe de 4 camisas. Depois, ele dispõe de 3 calças. Depois, ele dispõe de 2 pares de sapato. Um detalhe aqui, gente, ó, na matemática, quando você tem essa informação, ele tem dispõe de 4 camisas e, né, olha a particularidade, né, 4 camisas e 3 calças e 2 pares de sapatos. Ou seja, você multiplica. Exatamente, ó, o pessoal aqui já tá ligado aí, né, ó, princípio multiplicativo. Muito bem. Que é a mesma coisa aqui, gente, do princípio fundamental da contagem. Então, o que é que significa? É só multiplicar, gente. Mas aí, veja, que o princípio fundamental da contagem diz que um acontecimento ocorre em situações sucessivas, independentes, sendo que o número total de possibilidades é dado pelo produto desses acontecimentos. Todo mundo entendeu aqui? Importante, gente, ó, resumindo a base do princípio fundamental da contagem é isso. Entendeu, Jonathan, aqui? Então, é só multiplicar, gente. 4 vezes 3 vezes 2. Certo? Então, só repetindo, ó, ele tem 4 camisas e 3 calças e 2 pares de sapatos. Então, lembra que na análise combinatória, o representa vezes. O ou representa soma, certo? Então, se eu fosse uma situação de soma, seria 4 camisas, ou 3 calças, ou 2 pares, certo? Logo, ele tem 24 possibilidades de se vestir, certo? 24 formas. Todo mundo entendeu aqui, gente? Tranquilo? Pronto. Rapidinho aqui, ó. Vamos ver a próxima situação. Olha que legal, ó. Quantos números distintos de 5 algarismos podem ser formados com os números 2, 3, 4, 5, 6? Quantos números de 5 algarismos? Né? Veja que até aqui, gente, nós estamos trabalhando com todos os elementos. Já prestou atenção aqui? Então, veja que, nesse caso, eu tenho 5 números e quero formar 5 algarismos. Certo? Então, o que é que a gente pode pensar aqui?
eu tenho 5 números. Então, podemos considerar, né? Eu vou colocar uma possibilidade, certo? Eu vou colocar apenas uma possibilidade. Eu tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Então, você pode considerar, por exemplo, o número 43.562. É um número de 5 algarismos, formado com esses elementos. Então, aqui é uma possibilidade, certo? Então, é lógico que aqui você não tem que ir tentando formar aqui manualmente um por um, né? Vai dar um pouco de trabalho. Então, eu estou pegando só um exemplo. Isso aqui é uma possibilidade, certo? Todo mundo entendeu aqui? Aí, pelo princípio fundamental da contagem, o que é que vai acontecer, gente? Ó, vamos colocar os 5 tracinhos aqui, representando os 5 números. Vamos lá, Vanessa colocou 5 vezes 5 vezes 5. Mas vamos lá. Vanessa, ó, aqui eu tenho quantos números distintos, né? Ou seja, algarismos diferentes. Ou seja, os algarismos, Vanessa, ela não pode se repetir. Então, se você colocar 5 vezes 5 vezes 5, é porque vai se repetir algum algarismo. Pronto, Luana, muito bem. Exatamente, Luana, ó. 5 possibilidades, eu tenho 5 possibilidades para a primeira casa, né? Como se eu colocar um número aqui, eu não posso repetir o número seguinte aqui. Então, só resta 4 possibilidades, certo? Então, vamos supor, se eu coloco o 2 aqui na primeiro tracinho, o 2. Então, nos outros aqui, não pode repetir mais o 2. Então, na segunda casa, só vai ter 4 possibilidades. Vocês estão entendendo aqui? Então, eu escolho um segundo número aqui. Aí, aqui só vai restar 3 possibilidades. Porque fazendo dessa forma, gente, eu vou ter possibilidades de números distintos. Certo? Alguma dúvida aqui? Todos entenderam? Então, é como Luana colocou aqui, gente. É uma multiplicação. Né? Tainan, você está percebendo aqui, eu peguei só um exemplo, eu peguei só o 43.562. Veja que ele é algarismos distintos, eles não se repetem. Né? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 5 possibilidades para a primeira casa, né? 4. Né? A dezena de milhar, né? Essa casa, a primeira casa. A unidade de milhar, a segunda casa. A casa das centenas, 3 possibilidades. Das dezenas, 2 possibilidades. E da unidade, 1 possibilidade. Então, é só você multiplicar, gente. Ó. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu vou ter 120 algarismos. Né? Ou seja, aliás, 120 números, certo? Só para a gente entender. 120 números. Aqui eu tenho 5 algarismos. Então, logo aqui vai ser 120. Deixa eu só colocar aqui, direitinho aqui. Só corrigindo. 120 números. Viu, gente? Todos entenderam aqui, gente? Tranquilo, né? Até agora? Então, só para a gente repetir aqui. Né? Então, vai ter 120 números distintos, certo? É bom lembrar. Então, são números distintos. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui uma terceira informação. Se você prestou atenção, deixa eu voltar o slide aqui para você entender. Veja que essa situação aqui, gente, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é um caso de permutação. Né? Então, lembrados aí a situação, né? Você vai, na permutação, eu utilizo todos os algarismos. Né? Ou seja, aqui eu peguei o 4, 3, 5, 6, 2. Então, eu estou utilizando todos os algarismos da sequência. São 5 algarismos. Né? E eu estou trabalhando com todos eles. Logo, eu estou utilizando aqui uma permutação.
né? Então, os casos vistos anteriormente são considerados uma forma de permutação. Então, lembra lá da primeira informação que eu passei para vocês? Então, veja que isso vai fazer parte de uma permutação. Então, nesse caso, todos os elementos são utilizados. Então, todos os algarismos foram trabalhados na fórmula, né? Ou seja, vamos relembrar que a permutação é dada por Pn, ó. Então, P de n igual a n fatorial, que é justamente aquela situação da multiplicação decrescente, né? Então, 1 de n é o total de elementos. Então, vejamos algumas situações. Vamos ver aqui, ó. Quantos são os anagramas da palavra queijo? Tem essa palavra. E vamos lembrar, anagrama. O que é anagrama? Alguém lembra aí? Vamos ver se vocês lembram. Anagrama. Anagrama, gente, ó, é quando você inverte uma das letras, né? Tem aqui queijo, né? Vamos colocar bola, né? É quando eu troco, coloco todas as possibilidades. Por exemplo, A, L, né? Vamos pegar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui já está na resolução, mas é como se eu tivesse isso, gente, ó. Por exemplo, aqui do lado, ó, eu tenho aqui queijo. Vamos pegar um anagrama aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. O, E, U, I. É. Aliás, eu coloquei aqui. Q e J. Né? Estão percebendo aqui, ó? Tem que destacar aqui. Então, isso aqui é um anagrama. Então, aí quando eu inverto aqui, eu modifico as posições, certo? Da letra, né? Da palavra. Então, aqui eu tenho um anagrama. Todo mundo entendeu aqui? Então, anagrama eu vou modificar então, essas letras. Certo? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, vocês devem ter visto lá no slide. Então, temos um caso de permutação simples. Ou seja, pois nenhuma letra se repete. Né? Você vê que nenhuma letra se repete aqui e todas as letras vão ser utilizadas. Então, logo, veja aqui, gente, ó, logo temos P6, ó, ou seja, a permutação de 6 elementos, porque eu tenho 6 letras. Né? Isso é 6 fatorial. Lembra lá da definição? Então, P6, isso aqui vai ser 6 fatorial. O que é fatorial? É você multiplicar isso em ordem decrescente, ó, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando você faz essa multiplicação, eu tenho 720 anagramas. Veja só, né, gente, a quantidade, 720. Ou seja, eu posso embaralhar essas letras aqui e formar 720 anagramas com todas essas letras, modificando a posição das letras. Vocês estão entendendo, gente, até aqui? Então, lembra, quando eu utilizo todos os elementos, eu estou trabalhando no caso de permutação. Ok, Fabiana, Vanessa. E qualquer dúvida, gente, pode falar, viu? Vamos lá. Quantos são os anagramas da palavra queijo que se iniciam com a letra E? Pronto, aqui já tem uma modificação, né? Ó. Isso, muitas palavras, né? No sentido, gente, ó, placas de automóveis, né? Placa de moto, numeração de placa, de carro, né? A análise combinatória, gente, está presente nesse contexto também, né? Então, para eles fazerem aquelas combinações de letras, algarismos, é através da análise combinatória. Né? Mas vamos ver essa daqui, gente. Ó, quantos são os anagramas da palavra queijo que se iniciam com a letra E? Ó, já nesse caso, gente, é diferente. Né? Ou seja, eu quero que a primeira letra aqui, vocês estão percebendo que a primeira letra é o quê? Né? Então, a primeira letra tem que fixar ela no início. Então, eu quero que todos os anagramas que iniciam pela letra E. Então, no primeiro caso, eu vou ter só uma possibilidade. Né? Ou seja, você pode pensar aqui, ó.
eu vou fixar uma possibilidade para o início, né? Então, se ele começa com a letra E, tem que começar sempre com a letra E, então tem que fixar uma possibilidade para o início. Lembra lá dos tracinhos, né? Então, eu vou fixar ali, só vai ter uma possibilidade. E multiplicar pela permutação das outras 5 letras. Entenderam aqui, ó, gente? Ó, então, eu vou ter 1, por que eu coloco esse 1 aqui, ó? Ó, porque eu quero que inicie com a letra E. Então, eu vou fixar aqui. Eu só tenho uma possibilidade para o início, né? Que é somente a letra E. Vezes, aí restou o quê? 5 letras, né? O Q, o U, o I, o J e o O. Então, essas outras 5 letras eu vou permutar, né? Então, o 1 está aqui, vezes a permutação de 5, ou seja, 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120 anagramas. Né? Entenderam aqui? Taliane, esse segundo caso aqui que você falou, segundo exemplo ou o primeiro? Pronto. Porque assim, Taliane, ó, eu tenho a palavra queijo, né? Na primeira forma aqui, o que acontece? Aqui pode ser qualquer letra no início, né? Só que no segundo caso, né, aqui eu tenho o F para fixar no início, né? Então, o que acontece? Você vai ter que fixar o E no início e vai ver as possibilidades, né, a permutação das outras 5 letras, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, Q, o U, aí o E eu vou fixar no início. Então, se eu vou fixar aqui, eu tenho uma possibilidade, né? Aí, eu só tenho uma forma, né? Porque só tem uma letra E, certo? Por isso que eu coloco aqui, ó, vezes. Aí, as outras 5 letras, o Q, o I, J e o O, aí eu vou modificar, vou permutar, entendeu? Vou embaralhar. O E não, o L fica fixo, por isso que eu coloco aqui. Entendeu, Cleane, aqui? Aliás, Tayane. Pronto, Cleane, 10 letras e 5 espaços. Pronto, Cleane. Aí é um caso de arranjo, certo? Vamos chegar lá. Nós estamos em permutação. Vamos já passar para lá. Viu? Se eu tivesse 10 letras e vou utilizar 10 espaços, aí é permutação. Eu tenho 10 letras, mas eu só vou utilizar 5 espaços, lembra? Então, não vou utilizar todos os elementos. Aí eu vou ter arranjo, certo? Já pega esse bizu aí, gente, viu? Permutação é trabalhado com todos os elementos. Vamos lá, eu tenho essa situação. E se tiver se eu tiver uma permutação, uma palavra com letras repetidas, e aí? Olha que gostoso aqui, ó. Quantos são os anagramas da palavra cocada? E aí? Certo? Explico já, Alice, viu? Chego já lá. Vamos terminar aqui. Explico direitinho, com calma, viu? Eu vou já explicar, para não baralhar aqui, viu? Vamos lá. Cocada, né? Tem letras repetidas, não tem, ó? Então, veja que o C ele se repete 2 vezes e o A se repete 2 vezes também. Né? Certo? Então, quantos são os anagramas da palavra cocada? Aí, o que é que você vai utilizar? Você vai pegar, né, o 6 fatorial, porque são 6 letras, não é isso? 6. Aí você vai fazer 6 fatorial sobre, aí você vai fazer, vai permutar as 2 repetições. Como assim? Ó, nesse caso, o que é que a gente tem? Ó, 6 fatorial, preste bem atenção aqui, por quê? Ó, 6 fatorial, porque são 6 letras, certo? 6 letras. Só que, vamos lá, eu tenho o C, se repete 2 vezes, aí eu coloco 2 fatorial, certo? Vezes, aí eu tenho o A que se repete 2 vezes, aí eu coloco vezes 2 fatorial. Aí, professor, se tivesse aqui uma palavra que tivesse mais 3 letras I se repetindo, aí você ia colocar vezes 3 fatorial, certo? No denominador, você coloca a quantidade de fatorial conforme as letras que estão se repetindo. Todo mundo está entendendo aqui? Entendeu essa?
Porque é uma permutação simples, a anterior, permutação simples não tem elemento repetido. Permutação com repetição, aí vai ter elementos repetidos. Certo, Fabiano? Entendeu? Tainan, os demais aqui. Tudo ok? Tá dando para entender? Beleza, né? Então, como é que ficaria, gente? Ó, é só você fazer aquelas regrazinhas de fatorial, né? Que vocês aprenderam lá. O que é que você pode fazer aqui, ó? 6 fatorial, vamos pegar, olha só aqui no numerador. Você vai pegar em ordem decrescente, né? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 2 fatorial vezes 2 fatorial. Por que que dá 4? Né? Porque 2 fatorial, gente, é 2 vezes 1, né? Lembra? 2 fatorial aqui, 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2. E aqui 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Tranquilo? Aí, o que é que acontece? Aí, gente, tem termo semelhante, ó. Esse 4. O que é que eu posso fazer com ele, ó? Tá vendo que eu posso cancelar o 4? Ficou só 6 vezes 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1, gente. Aí, ó. Então, você simplifica, o que é que acontece? Ó, 6 vezes 5, retirei o 4, não, já cancelei, né? Ó, vezes 3 vezes 2. Aí, a gente, geralmente eu não coloco 1, né? Porque 2 vezes 1, 2. Então, você coloca, eu coloquei 1 só para mostrar a vocês, pela definição de fatorial. Nesse caso aqui, não precisa, né? E aí você vai multiplicar, certo? Quando você multiplica, dá 180. Ou seja, eu tenho 180 anagramas com a palavra cocada, né? E aí você pode perguntar, professor, mas aqui não vai modificar os dois A aqui, ó? Mas é lógico, né, gente? Se trata de uma letra repetida. Ele pode ficar nessa posição, na outra, tanto faz, é a mesma letra. Mas aí eu só tenho 180 anagramas. Tranquilo, gente, aqui, até o momento? Por exemplo, se tivesse 3A repetido, aí ali eu ia colocar 2 fatorial, não, 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial, não é isso? Isso. Como eu falei, né? Se tivesse... pronto, se o A tivesse 3A, né? Aí aqui no lugar de 2 fatorial seria 3. Aí lembra, né? Aqui já seria 3 fatorial, aí seria 6, né? Seria 6 vezes 2, aqui já seria 12, viu? Cuidado para não confundir, porque não é que você está multiplicando aqui 2 vezes 2, não, viu? Aqui é o fatorial. É porque o 2 fatorial é o próprio 2. Por isso que aqui deu 4. Certo? Ok, gente. Pronto, vamos lá, se a letra C tivesse que ser a mesma, a primeira, então eu teria que fixar, né? Fazer aquela questão dos tracinhos lá e fixar a primeira letra, né? Mas aí, no caso, já seria outra forma, né? Outra forma para a gente trabalhar, certo? Eu estou pegando o resumo, tá bom? Estou pegando um resumo básico para a gente entender. Mas nas questões, a gente vai trabalhar questões e a gente pode trabalhar todas essas possibilidades aí, certo, Arana? Vamos lá. Portanto, a palavra cocada tem 180 anagramas, né? Agora sim, gente, ó, arranjo, né? Para quem perguntou aí, arranjo, né? O que é arranjo? Agora sim, ó. Vamos pegar seguinte situação, aqui eu estou colocando só a definição, viu? Às vezes a definição, às vezes é complicado você entender, né? Essa explicação aqui, é a definição, a teoria, né? Mas vocês vão entender que é bem simples, né? Então vamos lá, ó. Chama-se arranjo simples todos os agrupamentos de P elementos que podemos formar com N elementos distintos, sendo P menor ou igual a N. Ou seja, os elementos, as quantidades aqui podem ser diferentes, ou seja, eu posso ter um conjunto maior de elementos, né, e formar números, valores aqui com algarismos menores, né? Ou seja, eu não vou utilizar todos os elementos. Então, cada um desses agrupamentos se diferencia do outro pela ordem e natureza dos seus elementos. Nesse caso, a mudança é que a ordem dos elementos vai
importar. Então, vamos lembrar aqui, gente, ó, resumindo, forma do arranjo. Então, isso aqui eu vou ler que o arranjo de N elementos tomados de P a P. Então, N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, vamos com calma aí, vocês vão entender direitinho aqui, ó. Então, qual a característica do arranjo? Ela importa a ordem, ou seja, a ordem lá vai fazer diferença, né? Então, se você modifica a posição, então vai ser diferente, né? Então, não usa todos os elementos, certo? Então, vamos dizer, como se eu tivesse aqui, pronto, ó. Aqui eu estou vendo aqui 22 pessoas na aula, né? Eu vou citar um exemplo, certo? 22 pessoas. Aí eu vou escolher aqui, dessas 22 pessoas, vamos dizer que eu escolha 5, né? Escolha 5 pessoas, né? Vamos nomear, né? A, B, C, D, E, né? Nomear por letras. Aí vamos dizer que eu vou modificar, né? A posição. Vamos dizer que eu tenho 5 cadeiras, né? E cada pessoa lá, cada uma das 5 vai sentar nessas 5 cadeiras. Vamos dizer que essas 5 cadeiras estão numeradas, né? Aí, se eu modificar, então, vamos dizer que 2 pessoas trocam de posição. Então, quando essas 2 pessoas trocam de posição, eu já tenho uma forma diferente de arranjo, né? É como se você tirasse uma foto, né? Então, tem 5 pessoas lá, 5 cadeiras, você tira uma foto, né, dessas 5 pessoas. Aí, depois, essas pessoas mudam de lugar. Aí, você tira outra foto. A foto não vai ser diferente, não é isso? Vai ser 2 fotos diferentes. Então, o que é que significa isso? Que a ordem importa, né? Estão entendendo aqui a ideia, gente? Certo? A ordem aqui, a posição dos elementos importa, né? Leve em consideração. Então, eu já tenho uma forma diferente. Entendeu não, Luana? Vamos dizer, ó. Vamos lá, tem lá. Vamos lá, Luana, aí tem mais outras 2 pessoas. Vamos lá, vamos colocar A, B e C, né? 3 pessoas. Então, essas pessoas vão sentar, né, uma cadeira, 3 cadeiras, só que elas vão mudar de lugar depois. Então, no que ela muda de lugar, já tem outra formação diferente. Certo, Luana? Vamos colocar aqui, Luana, Tainã e Ana Soiane, pronto, ó. Vamos colocar L, T e A. Vamos pegar pela inicial, L, T e A. Então, se eu modifico, né? Ana vai para o lugar de Luana, Luana vai para o lugar vamos lá. Ana vai para o lugar de Luana, Luana vai para o lugar de Ana. Então, o que é que acontece? Vai ter outra formação, né? Complicou? Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Vamos no exemplo. O que é que eu quero dizer para vocês aqui, ó? Vamos lá. Quantos números, vamos pegar essa, ó. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Né? Pronto, ó, Tainá colocou aqui, mapa de sala. Vamos ver se clareia aqui. Vamos lá, Fabiana. Fabiana achou complicado. Vamos lá, mapa de sala. Pronto, Tainá deu uma ideia aqui. Mapa de sala. Então, vamos dizer que alguns alunos trocam de lugar nesse mapa de sala. Aí, veja que eu vou ter uma formação diferente. Entendeu, Fabiana, aqui? Você tem lá as cadeiras lá na sala e eu tenho uma formação original. Então, se eu pego e modifico, né, algumas pessoas trocam de lugares, aí eu já tenho uma formação diferente. Então, a ordem dos elementos importa, né? Logo, a ordem... Se a ordem importa, então eu tenho um arranjo, certo? É como esse exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Então, o quê? Temos aqui um arranjo de 6 elementos tomados de 4 a 4. Ou seja, eu posso ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, os 4 primeiros. Aí, se eu modificar, colocar 3, 2, 4, 1, eu vou ter números diferentes. Aí, estão percebendo aqui que a ordem importa? Se eu mudar a posição dos números, eu tenho números diferentes. Vocês estão entendendo agora aqui?
Entendeu, Jonathan? Aqui, Fabiana, os demais, certo? Porque, assim, ó, vamos pegar só com dois, vamos lá, 56. Eu tenho 5 e o 6. Muda de posição. Se 56 eu mudo a posição, aí eu tenho 65. Mudou de posição, eu já tenho uma formação diferente. Portanto, é um arranjo. Pelo próprio nome diz, ó, arranjo. Eu vou arrumar esses elementos e ter as formações, né? Parabéns aí, Tainá. Tá vendo aí? Tranquilo. Ó. Então, você lembra disso. A ordem importa, então eu tenho um arranjo. Então, vamos lá. Ó. Por que é de 4 a 4? Porque aí eu vou ter grupos de 4, entendeu, Luana? Então, como se eu pegasse aqui, ó, como exemplo que eu tenho para vocês. Ó, vamos verificar que se trata de um arranjo. Nós podemos formar, por exemplo, ó, 1456 é um número, né? É um número de 4 algarismos. Porque é isso aqui, Luana, ó. Formado, tomado de 4 a 4. Então, eu vou formar 4 algarismos. Um número com 4 algarismos. Eu peguei 2 algarismos aqui, ó. 2 números, aliás, ó. 1456. Aí, se eu trocar aqui, ó, vamos dizer que eu mude a posição, ó. Se eu trocar a posição desses números, vai ser números diferentes aqui, ó. Ó, 1456, vamos dizer que eu troco, eu formo 5.641. Você perceba aqui que formou outro número, né? Então, isso aqui é um exemplo, é uma prova do que é arranjo. Entenderam aí? Então, vamos lá, como é que ficaria? Aí vamos pegar a formulazinha, né? Só para a gente entender. Ó. Então, o N aqui, N elementos, então são 6 elementos. Tomados de 4 a 4. Então, o P aqui é 4. Ou seja, eu quero formar números de 4 algarismos. Então, seguindo a fórmula, gente, é isso. Ó. 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial igual a... Aí eu vou ter a 6, 4, um arranjo de 6 fatorial sobre 6 menos 4, 2 fatorial. Aí, o que é que eu faço? Ó? Eu vou desenvolver, ó, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Aí, o que é que acontece? Ó? Olha para o denominador, é 2 fatorial. Então, aqui eu posso cancelar. Né? Logo, eu vou ter 360 números de 4 algarismos. Né? Entenderam, gente, aqui? Tranquilo? Pronto, Cleane. Cleane, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Se eu tivesse 4 algarismos, aí seria permutação. Se eu tivesse só 4 algarismos, para formar um número de 4 algarismos. Então, eu estaria utilizando todos os elementos. Então, seria uma permutação. Aí, nesse caso, não, ó. Nesse caso, eu tenho 6 números. Então, eu não vou utilizar todos os 6 números. Então, eu só vou querer 4 algarismos. Logo, eu vou ter um arranjo. Certo? Lembrando, a característica principal do arranjo, a ordem dos elementos importa. Certo? Se importa, então é arranjo. Beleza? Fabiana e os demais aqui estão entendendo aqui, gente? Vamos lá. Outra situação de arranjo. Ó, gente, eu vou colocar uma situação de arranjo. A próxima vai ser combinação. E aí, 2 questões bem interessantes do Enem, tá certo? Para ver se a gente fecha aqui nossa aula. É legal esse conteúdo, gente. Tem questão fácil, viu, do Enem, para a gente trabalhar aqui. Ó, de quantas maneiras... E aí, gente, ó. De quantas maneiras 9 pessoas podem se sentar em 3 cadeiras? Entenderam bem aqui? Como é que eu sei que isso aqui é um arranjo? E aí, lembra lá do exemplo do mapa de sala, né? Tainã colaborou aqui bastante, viu, Tainã? O exemplo do mapa de sala. Né? Aqui é bem interessante. Aqui é só 9 pessoas. Né? Aí eu tenho 3 cadeiras. Vamos lá. Vamos supor que seja Ana, Beatriz e Carla. Pronto. Ana, Beatriz, Carla. Elas vão sentar nessas cadeiras. Aí vamos dizer que Carla troca de posição com Ana, troca de cadeira. Aí perceba que eu já tenho outra formação, certo?
Porque ele está dizendo aqui maneiras, certo? E aqui é importante você entender, ó, quando, no enunciado da questão, ele pede quantas maneiras, quantas formas, aí arranjo, tá certo? É outra dica importante para vocês, certo? 9 fatorial sobre 6 fatorial. Isso, Jonathan, muito bem. Exatamente. Se fosse 3 pessoas, 3 cadeiras, Taliane, aí seria permutação. Exato. Lembra, Taliane, ó, permutação eu vou utilizar todos os elementos. Aqui não, né? Aqui eu vou formar arranjos de 3 pessoas. Então, de uma vez só, eu não vou utilizar as 9, só vou utilizar 3. Todo mundo entendendo aqui? Ó, Pamela, é o seguinte, ó. Eu tenho 9 pessoas, então dessas 9 eu vou escolher 3, certo? Vou formar arranjos de 3 pessoas. Então, conforme essas pessoas mudam de posições nas cadeiras, Pamela, aí eu tenho formas diferentes, entendeu? É como se você em cada uma tirasse uma foto, né? Mudou de posição, tira uma foto, certo? Mudou de posição novamente, tira outra foto. Então, você vai ter fotos diferentes. Então, nesse caso, vai ser um arranjo. E é bem simples, gente. Olha, 9, 3, significa o quê? Um arranjo de 9 tomadas de 3 a 3. Porque eu tenho 9 pessoas para formar grupos de 3. Então, seguindo a fórmula, 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial. Assim como o Jonathan mencionou aí, ó, eu tenho 9 fatorial sobre 6. Aí você pensa, não, professor, eu tenho que desenvolver tudo isso. 9 vezes 8, vezes 7, vezes até 1. Não é necessário, gente. Ó. Vamos lembrar da regrinha. Ó. Aqui no denominador, você tem 6 fatorial, tá percebendo? Ó? 6. Aí você vai desenvolver o numerador somente até o 6 fatorial, que é para você fazer um cancelamento. É isso, ó. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, parou. Parou por quê, ó? Porque embaixo tem 6. Então, você coloca o fatorial aqui, ó. 6 fatorial com 6 fatorial. O que acontece? Cancela, né? Porque não é uma fração, não é igual. Então, veja que ficou só isso, gente, ó. 9 vezes 8 vezes 7. Tá certo? Tranquilo, gente. Aí, 504. Isso, Jonathan, muito bem. Entendeu, Luana? Agora é só multiplicar, ó. 9 vezes 8 vezes 7. 504. Né? Porque já pensou, né? Você tem que fazer tudo isso, né? Ó, 9 vezes 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí embaixo, do mesmo jeito. 6, 5, 4, 3. Ia ser um pouco confuso, né? Então, você vai olhar o número que está embaixo, você faz a permutação até o número que aparecer no denominador. Todo mundo entendeu aí, gente? Uma outra dica para você resolver, gente, é o seguinte, ó. Você vai entender que tem 504 maneiras, né? De você, dessas pessoas se sentarem, né? 504 formações. A resolução aqui poderia ser simplificada sem a necessidade de usar a fórmula completa, né? Então, basta você permutar o 9 3 vezes, né? Então, o que acontece, ó? Você poderia colocar o arranjo de 9 tomado 3 a 3. Significa que você vai colocar a multiplicação 3 vezes, ó. 9 vezes 8 vezes 7. Sem necessariamente você utilizar a fórmula, né? Você pode fazer isso com o arranjo, né? Ó. 9 vezes 8 vezes 7. Ficou justamente o número que aparece aqui, ó. Certo? Aqui, se é 3, significa que você vai multiplicar ele, né? Vai permutar só 3 vezes. Outro exemplo, ó, você pode pegar aqui, ó, um arranjo de 10 tomados de 2 a 2. Você só permuta ele 2 vezes, ó. Cálculo do arranjo permutando 10 2 vezes. 10 vezes 9. Por quê? Não é só 2 vezes, ó. Então, 10 vezes 9. 2 fatores. Seria 90. Entenderam aqui, gente? Ó, arranjo de 6 tomado de 4 a 4. Então, significa que você vai fazer uma permutação só 4 vezes, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. É a mesma coisa, 360. Ajuda muito, viu, Cleane? Ajuda, ó. Um arranjo de 7 tomado 3 a 3.
7 vezes 6 vezes 5. Então, vou perguntar ele 3 vezes. Bom? Porque você vai olhar, Tainá, o segundo número, né? Ó, 7 tomadas de 3 a 3. Então, significa que você vai fazer um produto aqui de 3 números, decrescendo até o 5. Por quê? Só são 3 parcelas, 3 fatores, ó. 7, 6, 5. Só são 3 vezes. Certo? Pessoal, só perguntar, vocês têm aula agora, 4 horas? Porque tem as duas questões, tem a combinação e as duas questões do Enem. Bom, a gente pode continuar, né? É importante, viu, gente, aqui, viu? Mas é rapidinho, viu? Não vai tomar muito tempo, não. Até o momento, gente, tranquilo aqui, deu para entender esse resumo? Ok, então vamos lá. Agora vamos pegar a combinação, gente. Combinação. A gente vai ver a parte de combinação. Aqui é só a definição, certo? A diferença é porque na combinação a ordem não importa. Bom, a ordem aqui não vai importar. Que é o seguinte, ó. Pela definição, é o seguinte, ó, chama-se combinação todos os agrupamentos de P elementos que podemos formar com N elementos distintos, sendo P menor ou igual a N. Ou seja, o que é que significa isso? Que o grupo que eu vou formar pode ser menor ou pode ser igual ao total de elementos. Se for igual, é como se fosse uma permutação, né? Se for diferente, aí no caso eu tenho ou combinação ou arranjo. Então, cada um desses agrupamentos se diferencia do outro apenas pela simples mudança de ordem, o que não acarreta mudança no agrupamento. Certo? Então, a ordem aqui não vai interessar. Então, a fórmulazinha é essa, ó, no lugar do A é um C, né? Ó, combinação de N elementos tomados de P a P. Veja a diferença, ó, é N fatorial sobre N fatorial vezes N menos P fatorial. Então, já a diferença aqui da combinação é porque eu tenho o N fatorial antes, ó, multiplicando. Mas é tranquilo, ó. Lembrando, ó, não importa a ordem e não usa todos os elementos. Eu vou só mencionar aqui um exemplo, né? Então, vamos dizer, eu tenho uma turma de 45 alunos. Eu quero formar grupos de 10 alunos. Certo? Vamos lá. Quando vocês vão fazer os trabalhos, né? Os grupos de trabalho, né? Lá do PDT, lembra lá? Lá na sala de aula presencial. Isso aí vocês lembram, né? Grupo 1, grupo 2, né? G1, G2. Então, vamos dizer que são 6 alunos. Então, eu vou formar grupos de 6 alunos. Agora, perceba, se eu mudo a ordem dos alunos, vai mudar o grupo? Veja, continua sendo o mesmo grupo, né? Se eu tenho Ana, Beatriz e Carla, não é a mesma coisa que Carla, Ana e Beatriz? Se eu mudar a posição, não vai mudar, não vai ter nenhuma diferença, né? Logo, é combinação. Ou seja, na combinação, a ordem não importa, certo? Ó, olha o exemplo. Ó. Uma escola tem 9 professores de matemática. 5 deles deverão representar a escola em um congresso. Quantos grupos? Se liga aqui também, gente, ó. Quantos grupos de 5 são possíveis? Quantos grupos de 5 professores? Veja que quando ele diz grupos, ó, quantos grupos? Outra situação, quantas equipes? Aí é combinação, certo? Isso aqui é para você diferenciar o que é arranjo e o que é combinação, tá bom? No arranjo, a ordem importa, né? Mudou a ordem, já tem uma formação diferente. Na combinação, mudou a ordem, permanece o mesmo conjunto. Tranquilo aqui? Então, aqui eu tenho uma combinação. Entenderam, gente? Isso aqui eu tenho que mencionar aqui para fixar bem aí com vocês, certo? Todo mundo entendeu? Pronto, então vamos lá. Ó. Então, temos aí uma combinação de 9 elementos tomados de 5 a 5. Aí você tem a formulazinha.
9 fatorial sobre 5 fatorial, multiplicado por 9 menos 5 fatorial. O que acontece? Ó, eu vou ter 9 fatorial sobre... Aí aqui eu vou repetir, gente. Ó, 5 fatorial vezes 9 menos 5, 4 fatorial. Certo? Olhe bem aqui o denominador. Lembra da regrazinha que eu falei para vocês? Olha aqui o denominador. Por exemplo, eu tenho aqui 5 fatorial, que é maior do que 4. Né? Você só vai desenvolver, gente, aqui na parte de cima, até chegar ao 5. Né? Fica mais fácil, ó. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, parou, né? 5 fatorial, porque embaixo tem 5 fatorial. Eu faço justamente isso para poder cancelar, gente, ó. 5 fatorial, 5 fatorial. Restou o que aqui, gente, ó? 9 vezes 8, vamos fazer assim, ó. 9 vezes 8, vezes 7, ó, fiz assim, ó. 9 vezes 8, 72, vezes 7 vezes 6, 42. 4 fatorial, gente, é 24, lembra? 4 fatorial é o quê? 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Todo mundo entendeu essa parte? Aí aqui você pode simplificar, gente, ó. Você pode simplificar, ó. O 72 dá para dividir por 24, né? E o 24 dá para dividir por 24 também. Então, como é que fica? Ó, 72 dividido por 24 dá 3, ó. Esse 3 apareceu dessa divisão, tá bom? 3 vezes 42. 24 dividido por 24 dá 1. E pronto, né? Acabou aqui, ó. 3 vezes 42, 126 grupos. Ou seja, eu posso formar 126 grupos de 5 professores. Todos entenderam aqui, gente? Foi fácil aqui. Tranquilo. Pronto, a ideia é essa, né? E imagine aqui, como eu disse a vocês, ó, nessas equipes aqui, 5 professores, se eu modificar a ordem deles, tanto faz, né? Vai continuar sendo a mesma equipe, certo? Então, a ordem não importa, gente. Né? Agora, vamos para a parte boa aqui, gente. Ó, só 2 questõezinhas aqui. Pelo que eu vi aqui, nós começamos com 8 minutos, né? Depois das 3. Mas a gente dá para ver as 2 questões. Bom? Pronto. Já nesse caso aqui, Luana, eu vou até verificar, mas lá no arranjo tem aquela regrazinha, né? Da multiplicação. Mas eu vou ver direitinho aqui, repasso para vocês. Mas tem uma regrazinha aqui para a gente utilizar, certo? Mas na maioria dos casos, a gente pode utilizar diretamente a forma da combinação. Mas tem outra regrazinha que eu vou passar para vocês aqui ainda. Bom? Ó, agora vamos lá, gente. Questões do Enem. Questões do Enem, vamos lá. Agora, olha como é que cai aqui, gente. As questões do Enem, algumas questões do Enem de análise combinatória. Necessariamente aqui não precisa você fazer fórmula, né? Agora vocês olham a questão e vocês vão entender aqui a diferença. Nesse caso, você precisa saber o que é arranjo e o que é combinação. Tá bom? Mas olha lá, importante vocês verem, pensarem direitinho aqui, gente. Ó, vamos lá, ó, 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Vamos lá, quem entende de futebol aí vai saber, né? O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Certo? Veja aqui, 2 situações. Né? A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolha dos times do jogo de abertura podem ser calculados através de... Aí ele vai dizer, uma combinação e um arranjo
um arranjo, uma combinação, um arranjo, uma permutação, duas combinações ou dois arranjos. E aí? Então, Cauã já disse que é a letra A. Vamos para a primeira parte, ó. Vamos pensar aqui, ó. Vamos para a primeira parte. São 12 times, não é isso? Vamos lá. Primeiro, não precisa nem de cálculo, Luana, aqui, viu? Ó, vamos ler a primeira parte. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Parou aqui. De 12 times, eu vou escolher 4. Já não é permutação. Viu, Cleandro? Já não é permutação. Porque de 12 times, eu só posso escolher 4. Eu pergunto a vocês, a ordem importa aqui? Hein? A ordem não importa, né? Mas vamos pegar os times aqui, vocês vão gostar aqui. Olha aqui, vamos considerar aqui o primeiro time. Que time é esse? Nós temos o primeiro time, vamos olhando aí, gente, ó. Eu tenho o segundo time aí. Eu tenho o terceiro time. Aí vocês estão ligados, né? E eu tenho um quarto time, ó. Tá bom? Vamos lá. Eu peguei 2 times paulistas e 2 times carioca. Pronto. Dos 12, gente. Mike agora participou. Mike está interessado agora, né, Mike? Olha aí, Mike. Dos 12 eu tenho que escolher 4. Né? Então eu tenho o quê? Uma combinação. Olha aí, italiano. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, gente, ó. Caso fosse modificada a ordem, agora eu estou dizendo a vocês, ó. Vamos ver que se trata de arranjo ou combinação. Olha aqui, ó. Caso fosse modificada a ordem, não iria interferir, continuaria os mesmos times. Vamos dizer que eu colocasse assim, ó. Vamos modificar, embaralhar, ó. Vasco, São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Modificou alguma coisa? Acrescentou algum time? É a mesma forma. Continua sendo os mesmos times, né? Mudei de posição, continua sendo os mesmos times. Hein? Aí, nesse caso, é um arranjo ou combinação, lembra? A ordem dos times aqui, importa ou não importa? Não importa, né, Soena? Continua, tanto faz eu colocar São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Vasco, como Vasco, São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Continua sendo o mesmo time. Então, a ordem não importa. A ordem não importa. Logo, na primeira situação, temos uma combinação. Né? É uma combinação. Porque, Jonathan, na combinação, a ordem não importa. Continua sendo o mesmo time. Continua sendo os mesmos times. Não entendeu, Cleandro? É só para diferenciar, gente. É só para diferenciar aqui o que é arranjo e combinação. Eu estou só pegando um exemplo, Cleandro. Se eu mudar a posição deles, continua sendo o mesmo time. Então, a ordem não importa. Né? Logo, no primeiro caso, eu tenho uma combinação. Primeira situação. Né? Agora, no segundo, olha, o Taliani já mencionou aqui. Agora, vamos lá, segunda situação. Segunda parte, ó. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio. Agora aqui, gente, ó, sendo que é o primeiro deles, jogaria em seu próprio campo. E o segundo seria o time visitante. Então, como é que a gente pode pensar isso aqui? Vamos à segunda situação. Sorteio de 2 times. Então, dos 4 times, eu vou sortear 2. Certo? Então, já não é permutação, né? Sendo que é o primeiro, joga em casa, né? Não foi isso? Então, vamos lá. Como é que eu coloco isso? Ó, vamos só colocar um exemplo. Eu tenho São Paulo e Flamengo. Olha aí, gente. Que confronto, hein? São Paulo e Flamengo. Se eu tiver nessa formação aqui, quem é os donos da casa aqui? Vamos lá, gente, ó. Eu quero que vocês entendam. Se tiver nessa formação, o jogo é no Morumbi ou no Maracanã? Da forma que está aqui. Só para mostrar a vocês se a ordem importa ou não, certo? Por isso que eu estou colocando exemplo dos times. Pronto, esse jogo é no Morumbi, né? Porque
o primeiro time que está aqui é o São Paulo, então aqui o jogo é no Morumbi, né? Certo? Então, indica aqui o estado. Agora, se eu tenho isso aqui, ó, mudei a posição. Para esse caso que eu quero aqui, o jogo vai ser aonde agora? Se eu tenho São Paulo, Flamengo e São Paulo. Nesse caso, João, exatamente, é no Maracanã. Ou seja, a ordem importa aqui? A ordem importa sim ou não? Sim, João, né? A ordem importa. Então, se a ordem importa, eu tenho um arranjo. Nesse caso, a ordem dos times importa. Para aqui, sim. Porque se eu tenho São Paulo e Flamengo, aqui o jogo é no Morumbi. Se eu tenho Flamengo e São Paulo, é no Maracanã. Portanto, a alternativa A. Né? No primeiro caso, lembra? Eu tenho uma combinação. E já no segundo caso, que é os 4 times para escolher 2, eu tenho um arranjo. Tranquilo aqui, gente? Todo mundo entendeu? Aqui é uma questão de lógica, né? Você não precisar fazer nenhum cálculo. Né? Pronto, finalzinho. Vamos para a última. Podemos para a última. Interessante também a próxima. Certo? Lembrando, vou deixar gravada a aula, certo? Vocês podem verificar lá direitinho. Mas vamos lá, gente. Essas questões aqui, essa questão você deve ter visto em alguma situação, né? Você que estudou aí, já estava estudando para análise combinatória, eu tenho essa questão aqui, gente, ó. Vamos lá. Uma família composta por 7 pessoas, já se ligam aí nos dados, ó. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, certo? Vocês estão percebendo aqui, a maioria está marcada com X, tem umas em branco, né? E as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Olha aqui, gente, ó, o número de formas. Você já dá para perceber aqui se é arranjo ou combinação. Ele não diz, né? Na forma que não diz. É arranjo ou combinação? O que é que vocês acham? E aí eu vou fazer a ilustração para vocês entenderem aqui, ó. A família é composta por 7 pessoas, né? São 7 pessoas. Vamos olhar quantas poltronas tem aqui disponíveis. Vamos verificar, ó. Eu vou acomodar essas 7 pessoas nessas poltronas. Olha aí, gente, ó. Vamos verificar quantas poltronas ainda tem disponíveis. Vamos contar aqui, ó. Estou marcando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí? Esse espaçozinho verde agora, eu tenho 9 espaços para acomodar 7 pessoas. Se eu tivesse 9 pessoas, seria permutação, certo? Mas eu tenho 7 pessoas. Vamos só para vocês entenderem aqui, ó, para a gente chegar a uma conclusão, se arranja ou combinação. Ó, vamos lá, tem 9 poltronas. Vamos dizer que na poltrona 1, senta João, na poltrona 2, senta Maria, poltrona 3, Pedro. Essa é uma forma, né? Uma das formas deles se acomodaram. Eu peguei só 3 pessoas, certo? Só para a gente pegar o exemplo. Mas vamos dizer que agora na poltrona 1, Maria troca de lugar com João, né? E a poltrona 2, Pedro, ó, vai para a poltrona 2 e a poltrona 3 vai João. Então, veja que é uma forma, é a mesma forma ou não? Veja, quantas formas, olha a palavrinha, formas, né? Então, veja que João, Maria e Pedro é uma forma, tá? Uma forma diferente deles sentarem, né? Se ele vai, ó, poltrona 1, Maria, na poltrona 2, Pedro, ó, Pedro já mudou de lugar, então já é outra forma diferente, certo? Então a ordem importa. Com certeza, né? Mas para o nosso caso, Taliana, aqui o que importa é a gente descobrir se é arranjo ou combinação, né? Mas, nesse caso, é arranjo, né, gente? Toda vez que ele dizer formas, quantas formas? É um arranjo.
Então, existem várias formas deles se sentarem, né? Aí, por que é arranjo? Por que, Tailândia? Porque mudando a posição deles, já é uma forma diferente, né? Essas 7 pessoas vão sentar, né? 7 lugares, por exemplo. Se elas mudarem de lugar, não é uma formação diferente? Lembra do mapa de sala, né, Tailândia? Lembra lá o exemplo, Tailândia, do mapa de sala? Mudou de posição os alunos, é outra forma diferente, uma formação diferente. Mesmo caso aqui, João, Maria e Pedro. Aí ele troca de posição, já é outra formação, ó. Maria, Pedro e João. Ele quer saber quantas formas. Entendeu aí? Se é arranjo, então, nesse caso, a ordem importa, pois há diversas formas desses 7 passageiros se acomodarem. Eles podem modificar de posição, certo? Então, teremos um arranjo. Aí, no caso, não eles vão trocar de posição, né? Ele quer saber quantas formas, né? Quantas formas existem deles se sentarem. Então, no momento que você troca uma pessoa de posição, já muda a formação, né? Porque nesse caso aqui, a ordem importa, né? Logo, eu tenho um arranjo, certo? Se a ordem aqui importa, eu tenho um arranjo. Então, se eu vou ter aqui formas diferentes. Então, se eu tenho um arranjo, eu vou ter um arranjo de 9 tomados de 7 a 7. Então, como é que ficaria, ó? Então, eu vou ter aqui, ó, 9 tomado de 7 a 7. Se é um arranjo, 9 fatorial sobre 9 menos 7 fatorial. Aqui, ó, você não vai precisar desenvolver tudo, né? Porque de cara aqui, se você resolver aqui, qual é a alternativa que você vai chegar aqui? Entendeu aqui, ó? Veja que a letra A, né, ó, 9 menos 7, ó, 9 fatorial sobre 2 fatorial. Ó, não precisa desenvolver, porque você está percebendo aqui, gente, aí na questão 2, que vai ser a letra A, certo? Portanto, aí, isso aí vai se tratar de um arranjo, certo? Novamente, só repetindo aqui, gente, só para não entenderem, a questão de arranjo é isso. Arranjo, ele está se referindo à forma, né? De quantas maneiras, né? Quantas formações diferentes. Lembra do exemplo da cadeira, do sofá, né? Um sofá de 3 lugares. Só você lembrar, Taliane, ó. 3 pessoas sentadas no sofá, né? Aí elas mudam de posições. Já é uma forma diferente, né? Você senta as 3 pessoas, tira uma foto, depois essas pessoas mudam de lugar, tira outra foto, então já vai ser fotos diferentes, né? As posições vão ser diferentes. Se as posições mudam, então é um tipo de arranjo, né? Mas essa aqui foi uma das questões mais simples. Tá certo? E, Tainan, acabou, né? Infelizmente, acabou. Viu? Brincadeira, certo? E agradeço aí pela participação de vocês. Desculpa aí a demora, gente, porque é um conteúdo extenso, mas é importante nós trabalharmos. Ok, gente? Alguma pergunta aí?